Você sabia que, em Êxodo 10, cada versículo revela não apenas a história da libertação, mas também a profundidade da graça divina? À medida que as pragas se intensificam, somos confrontados com a força de Deus e a dureza do coração humano. A narrativa não é apenas sobre o passado, mas um convite a refletir sobre nossas próprias vidas. O que a história de Moisés e Faraó nos ensina sobre arrependimento e transformação espiritual? Cada palavra é um lembrete de que a misericórdia de Deus está sempre presente, mesmo em momentos de grande desafio. Quando lemos sobre as pragas, sentimos a tensão, mas também a esperança que brilha através da escuridão. Como podemos aplicar essas lições à nossa caminhada diária? O poder da oração e a confiança em Deus são fundamentais. Você já parou para pensar em como as profecias se cumpriram e o que isso significa para nós hoje? Cada versículo é uma peça de um quebra-cabeça divino, conectando passado, presente e futuro. Vamos juntos mergulhar nessa jornada e descobrir as verdades eternas que nos aguardam em Êxodo 10. Prepare-se para um estudo que vai além das palavras e toca o coração. A oitava praga, gafanhotos, Êxodo 10, 1-20. Quando penso na oitava praga, não consigo deixar de imaginar a cena aterrorizante que deve ter sido. Deus envia uma praga de gafanhotos. Sinceramente, isso não é uma simples invasão de insetos. É como se a própria natureza estivesse protestando contra a desobediência do faraó. Esses gafanhotos chegaram em bandos, devorando tudo que havia restado após a devastação anterior, a das moscas. É uma demonstração impressionante do poder divino, não apenas como um ato de julgamento, mas também como um cumprimento da profecia de que Deus endureceria o coração de Faraó. A imagem dos gafanhotos devorando tudo é uma metáfora poderosa para a destruição que vem da desobediência a Deus. Para os egípcios, que veneravam divindades ligadas à fertilidade e à agricultura, a chegada dos gafanhotos deve ter sido um golpe devastador. Eles acreditavam que a fertilidade da terra e a abundância dos campos eram garantidas por seus deuses. Mas agora, esses mesmos deuses parecem impotentes diante do Deus de Israel. A devastação causada pelos gafanhotos não é apenas uma questão de colheitas perdidas, é uma mensagem clara de que Deus está em controle. Ele não está apenas punindo, mas também desafiando a crença egípcia na sua própria força e na força de suas divindades. E isso, meus amigos, é algo que não se pode ignorar. A cena deve ter sido de um desespero absoluto. As pessoas correram para tentar salvar o que podiam, mas tudo parecia em vão. E, aqui está o ponto. Essa praga não era apenas uma questão de destruição física, mas um chamado à reflexão. Deus estava se revelando ao povo egípcio de uma maneira que eles não podiam ignorar. Era uma oportunidade para que Faraó e seu povo reconhecessem a grandeza de Deus. Mas seu coração estava endurecido, e isso os impediu de ver a verdade. É como se a própria criação estivesse testemunhando do poder do Criador. E mesmo assim, a ironia é que muitos continuavam a se recusar a aceitar essa verdade. E não podemos esquecer da importância da resposta de Faraó. Ele parecia estar em um jogo de xadrez, tentando negociar com Deus, como se estivesse no controle da situação. Mas a verdade é que, por mais que tentasse, ele estava apenas se afundando mais em sua própria teimosia. Ele pedia que apenas os homens fossem liberados para adorar, como se isso fosse aceitável para Deus. Essa tentativa de negociar é um reflexo claro de sua falta de entendimento e respeito pelo poder divino. Essa insistência em não liberar todo o povo demonstra que, mesmo diante de uma situação tão catastrófica, ele ainda não havia compreendido quem estava realmente no comando. Na verdade, a praga dos gafanhotos serve como um aviso não só para Faraó, mas para todos nós. A obediência a Deus não é algo que podemos dividir em partes. Não se trata de seguir algumas regras enquanto ignoramos outras. A mensagem é clara. Deus deseja uma submissão total. Ele não se contenta com migalhas de obediência. E essa lição ainda ressoa hoje, em nossas vidas, nos lembrando que precisamos nos render completamente a Deus, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós. A reação de Faraó, Êxodo 10, 13-7. A reação de Faraó à praga dos gafanhotos é um exemplo clássico de alguém que tenta manter o controle, mesmo em meio à calamidade.
Ao ser confrontado por Moisés e Arão, ele parece mais preocupado em negociar suas condições do que em reconhecer a soberania de Deus. É como se ele estivesse jogando um jogo de poder, tentando encontrar um meio-termo que lhe permitisse preservar sua autoridade. A frase "quem irá?" que ele pergunta é reveladora. Ele tinha a chance de liberar todo o povo, mas sua mente estava tão presa na ideia de controle que ele não conseguiu enxergar o que realmente estava em jogo. A insistência de Faraó em manter os israelitas sob seu domínio é um testemunho da dureza de seu coração. Ele se vê como um jogador em um tabuleiro, tentando manobrar as peças para seu benefício. A verdade é que, por trás de sua tentativa de negociação, está uma profunda resistência ao plano divino. A sua falta de compreensão do poder de Deus o impede de ver que, ao tentar negociar, ele estava apenas se afundando mais. É um alerta para todos nós. Quantas vezes nos vemos tão presos em nossas próprias agendas que nos esquecemos de olhar para o que Deus está realmente fazendo? Faraó queria um compromisso parcial, como se a adoração a Deus pudesse ser reduzida a um acordo conveniente. Ele não compreendia que a verdadeira adoração exige sacrifício e total entrega. Essa atitude é uma reflexão do que muitos de nós enfrentamos em nossas próprias vidas. Às vezes, tentamos barganhar com Deus, oferecendo apenas partes de nós mesmos, enquanto mantemos outras áreas sob nosso controle. Mas a realidade é que Deus não aceita compromissos que não envolvam a totalidade de quem somos. E, no fundo, essa resistência de Faraó é um espelho da condição humana. Quantas vezes nos encontramos relutantes em nos entregar completamente a Deus? Muitas vezes, assim como Faraó, queremos manter partes de nossas vidas para nós mesmos. Queremos controlar nossas circunstâncias, nossas relações, nossas finanças e até mesmo nossa fé. Essa luta interna é uma batalha que todos enfrentamos. A história de Faraó serve como um lembrete de que o controle que tanto desejamos é, na verdade, uma ilusão. Faraó, em sua arrogância, não percebe que cada tentativa de negociação o distancia ainda mais da verdade. O que poderia ter sido uma oportunidade de libertação se tornou uma armadilha de sua própria criação. Ele não estava apenas lutando contra Moisés e Arão, mas contra o próprio Deus. E essa luta não é uma exclusividade do Egito Antigo, é algo que continua a acontecer em nossos corações hoje. Precisamos aprender com a história de Faraó e nos perguntar: estamos realmente dispostos a nos submeter a Deus em todas as áreas de nossas vidas, ou estamos apenas tentando negociar um compromisso que nos mantenha no controle? A importância da obediência. Êxodo 10, 8-11. Após a devastação causada pelos gafanhotos, a chamada de Moisés e Arão de volta à presença de Faraó é um momento crucial. Faraó, tentando mais uma vez negociar, está ciente de que a situação é crítica. No entanto, a resposta de Moisés é clara e direta. A obediência a Deus não é algo que pode ser dividido ou negociado. Essa interação destaca a importância de se submeter completamente ao Senhor. Não se trata de seguir apenas algumas regras ou de fazer concessões em áreas que nos parecem menos importantes. É um chamado à integridade espiritual. A insistência de Moisés em que todos os israelitas deveriam ir adorar a Deus reafirma a ideia de que a obediência deve ser total. Não podemos simplesmente escolher o que queremos seguir ou obedecer. Deus deseja que nos entreguemos completamente a Ele, e essa é uma mensagem que ainda ecoa em nossas vidas. Em um mundo onde muitas vezes somos tentados a buscar soluções fáceis ou compromissos parciais, a história de Faraó serve como um alerta. A desobediência traz consequências não apenas para nós, mas para aqueles ao nosso redor. Além disso, essa passagem revela um aspecto importante sobre o caráter de Deus. Ele não está disposto a aceitar uma obediência pela metade. Ele deseja que o busquemos em plenitude, porque é somente através dessa entrega total que podemos experimentar a verdadeira liberdade e bênção. A obediência a Deus não é apenas uma questão de seguir regras, é um relacionamento profundo e pessoal. Quando nos entregamos completamente a Ele, abrimos espaço para sua graça e misericórdia em nossas vidas. O diálogo entre Faraó e Moisés também serve como um lembrete de que a obediência não é uma questão de força, mas de escolha. Faraó tinha a opção de liberar o povo, mas sua escolha de resistir a Deus trouxe consequências devastadoras, não apenas para ele, mas para todo o Egito. E isso nos leva a refletir sobre nossas próprias escolhas. Estamos dispostos a obedecer a Deus, mesmo quando isso significa abrir mão do controle e enfrentar a incerteza?
Essa é uma pergunta que devemos nos fazer constantemente em nossa caminhada de fé. Por fim, a lição mais importante a ser aprendida aqui é que a obediência a Deus é fundamental para a nossa vida espiritual. Quando resistimos a Ele, estamos nos afastando da fonte de vida e verdade. A história de Faraó nos ensina que a obediência não é apenas um ato de submissão, mas uma expressão de fé. Ao escolher obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos completamente o que Ele está fazendo, estamos declarando nossa confiança em Sua sabedoria e amor. E essa confiança é o que nos leva a uma vida plena em Cristo. A escuridão. Nona praga, Êxodo 10, 21-29, a nona praga, a escuridão que cobriu o Egito, é uma das demonstrações mais impactantes do poder de Deus. Imagine só. 3 dias sem luz, um breu absoluto. Não era apenas a ausência do sol, era uma escuridão tão densa que se podia sentir. Eu fico pensando em como deve ter sido aterrorizante para os egípcios, que sempre veneraram Ra, o deus do sol. Para eles, a luz era a vida e a escuridão, um sinal de morte e desespero. E no meio desse cenário, os israelitas estavam em suas casas, iluminados pela luz de Deus. A cena é quase poética. De um lado, o desespero e a impotência de um povo que se recusa a reconhecer a soberania divina. Do outro, a proteção e a presença de um Deus que faz diferença na vida de quem nele confia. A escuridão não era apenas uma questão física, mas também uma questão espiritual. Ela simbolizava a separação de Faraó e do povo egípcio da luz e da verdade que Deus oferece. É como se Deus estivesse dizendo: olha, vocês escolheram a escuridão, e aqui está a consequência. Faraó e os egípcios estavam tão cativados por suas próprias divindades e crenças que não conseguiam ver a verdade que estava diante deles. Essa escuridão refletia a sua própria condição espiritual, afastados da luz que poderia trazê-los à vida, à esperança e à verdade. A partir dessa perspectiva, a escuridão se torna um símbolo poderoso da desobediência e da resistência ao plano divino. Eu me pergunto se em nossas vidas não vivemos momentos de escuridão semelhantes. Às vezes nos afastamos da luz por causa das nossas escolhas, por causa da nossa teimosia ou orgulho. A escuridão que se abate sobre nós pode ser uma consequência direta da nossa recusa em seguir o caminho que Deus nos traçou. Isso nos leva a refletir sobre até que ponto estamos dispostos a nos submeter a essa luz. Assim como os egípcios, muitas vezes estamos cercados por uma escuridão que nos impede de ver a verdade e a beleza que Deus tem para nós. E assim como eles, podemos nos sentir completamente impotentes em meio a essa escuridão, sem saber como voltar à luz. E não podemos esquecer da ironia presente nessa história. Enquanto a terra do Egito estava imersa na escuridão, os israelitas desfrutavam de luz em suas habitações. Essa distinção é um testemunho claro do poder de Deus. Ele não apenas controla os elementos da natureza, mas também fazendo distinções entre aqueles que o seguem e aqueles que o rejeitam. É um lembrete para nós de que a obediência a Deus traz luz e vida, enquanto a desobediência resulta em escuridão e morte. Essa separação não é apenas física, mas reflexiva de uma condição espiritual mais profunda. É como se Deus estivesse dizendo: vocês podem escolher, mas as consequências de suas escolhas são claras. A escuridão também serve como um aviso. Deus estava mostrando a Faraó e aos egípcios que a sua recusa em obedecer não ficaria impune. Eles continuavam a desconsiderar os sinais e as maravilhas que Deus estava realizando, mas a escuridão era uma mensagem clara: a resistência ao plano divino leva à ruína. A história nos ensina que muitas vezes, a escuridão em nossas vidas é um resultado direto da nossa desobediência. E essa escuridão pode se tornar ainda mais profunda se não ouvirmos os avisos que Deus nos dá ao longo do caminho. Faraó e os egípcios estavam vivendo essa realidade, e a cada praga, a cada sinal, a cada aviso, suas chances de se voltarem para Deus diminuíam. A impotência dos deuses egípcios, Êxodo 10, 21-23, com a escuridão que se abateu sobre o Egito, fica evidente a impotência dos deuses egípcios diante do Deus de Israel. O que é fascinante nessa narrativa é que mesmo diante de tantas evidências do poder de Deus, os egípcios continuavam a se apegar às suas crenças e ídolos. Ra, o deus Sol, que deveria trazer luz e vida, se tornou um símbolo da falência de um sistema de crenças que não podia oferecer proteção ou esperança. É quase irônico pensar que aqueles que adoravam a luz foram deixados na escuridão. Essa cena nos coloca em uma reflexão profunda sobre a verdadeira natureza do poder. O que pensamos que pode nos salvar muitas vezes é impotente diante da realidade de Deus. O contraste entre os egípcios e os israelitas é a chave para entender essa praga. Enquanto os egípcios estavam imersos na escuridão, os israelitas desfrutavam de luz. Essa diferença não era meramente física,
era um reflexo da relação entre Deus e seu povo. Ele é a verdadeira fonte de luz e vida, e a proteção que ele oferece é incomparável. Para os israelitas, essa luz era um sinal da presença e do favor de Deus. Para os egípcios, a escuridão era um lembrete da sua separação do Criador. Essa dualidade ilustra a importância de reconhecer a verdadeira fonte de poder e proteção em nossas vidas. Além disso, a escuridão que envolveu o Egito por 3 dias é um símbolo da dureza do coração de Faraó e do povo egípcio. Eles tinham visto as pragas anteriores e, mesmo assim, continuavam a se apegar às suas crenças vazias. Isso nos leva a refletir sobre quantas vezes podemos estar vivendo em nossa própria escuridão, mesmo quando Deus está nos mostrando a luz. Muitas vezes, somos tão obstinados em nossas crenças ou modos de vida que ignoramos os sinais claros que Deus nos envia. A história de Faraó é um alerta para que não ignoremos a verdade que nos é revelada, pois a persistência na desobediência pode nos levar a um estado de escuridão permanente. A impotência dos deuses egípcios se torna ainda mais evidente quando consideramos que, mesmo após 3 dias de escuridão, eles não conseguiam fazer nada para mudar a situação. Isso nos ensina que a verdadeira proteção e ajuda vem de Deus. Em um mundo onde tantas coisas competem por nossa atenção e adoração, é vital que reconheçamos que somente Deus tem o poder de iluminar nossas vidas. Nossos deuses modernos, seja dinheiro, poder ou status, muitas vezes são tão impotentes quanto os deuses egípcios. A verdadeira luz e vida só podem ser encontradas em um relacionamento verdadeiro com Deus. O desafio aqui é que, assim como os egípcios, podemos ser tentados a buscar soluções em lugares errados. Quando a escuridão se abate sobre nós, é fácil se voltar para as coisas que não possuem poder real. A história nos ensina que a verdadeira transformação e libertação só vem através do reconhecimento de quem Deus é e da sua soberania em nossas vidas. A impotência dos deuses egípcios diante da luz de Deus nos convida a refletir: estamos buscando a verdade ou nos contentando com as sombras? Essa é a pergunta que devemos fazer a nós mesmos, pois, assim como os egípcios, a escolha é nossa. A persistência de Faraó, Êxodo 10, 28-29. A persistência de Faraó em se recusar a liberar os israelitas é um dos aspectos mais intrigantes dessa narrativa. Mesmo após todas as pragas e sinais que Deus havia enviado, ele continua a endurecer seu coração. Essa insistência é reveladora e nos faz refletir sobre a natureza humana de resistir à verdade. Faraó estava em uma posição de poder, e sua recusa em liberar os israelitas se torna uma demonstração de seu orgulho e arrogância. Ele acreditava que poderia controlar a situação, ignorando completamente o que Deus estava fazendo. Isso nos leva a pensar em como, muitas vezes, nos agarramos a nossas conveniências e posições, mesmo quando sabemos que precisamos mudar. A frase de Faraó, "Eu não verei mais o seu rosto", é uma declaração de desafio. É quase como se ele estivesse dizendo: "Eu não vou ceder". Essa atitude é emblemática da luta entre a arrogância humana e a soberania divina. Faraó estava tão preso em sua própria autoimagem que não conseguia perceber que estava desafiando o próprio Deus. Isso nos mostra que a resistência ao plano de Deus não é apenas uma questão de desobediência, mas uma luta interna, onde o orgulho muitas vezes se coloca à frente da razão e da verdade. Essa resistência pode levar a consequências devastadoras, não apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. Além disso, a persistência de Faraó nos ensina sobre a natureza do orgulho. Muitas vezes o orgulho pode nos cegar para a verdade. Em um mundo onde somos encorajados a lutar por nossos direitos e a nos impor, a história de Faraó serve como um alerta sobre os perigos de uma postura inflexível. A dureza do coração pode nos levar a decisões que têm consequências não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. É como se, ao nos fecharmos para a verdade, estivéssemos construindo uma barreira entre nós e a luz que Deus deseja nos oferecer. A resistência de Faraó também nos faz refletir sobre a persistência de Faraó, sabe? Uma das coisas que mais me impressiona na história de Êxodo é a figura de Faraó. Ele é um personagem que, mesmo diante de tantas evidências do poder de Deus, continua a resistir. É como se ele estivesse vivendo em um mundo paralelo, onde as pragas, que deveriam ser um chamado à reflexão, se tornam apenas mais um obstáculo a ser superado. Ao ler Êxodo 10, 28-29, fica claro que Faraó não está apenas desafiando Moisés, ele está desafiando o próprio Deus. Essa atitude é um reflexo de sua arrogância, e isso me faz pensar: até que ponto a nossa teimosia pode nos custar? Faraó diz a Moisés: "Eu não verei mais o seu rosto". Essa frase é uma declaração de guerra, uma forma de afirmar o controle que ele acredita ter sobre a situação. É como se ele estivesse dizendo que, por mais que as pragas venham, ele não irá ceder.
O que me deixa intrigado é que, mesmo sabendo que estava lidando com algo muito maior do que ele, Faraó opta por ignorar. Ele quer manter a sua posição, o seu poder, mesmo que isso signifique a destruição do seu próprio povo. Isso serve como um alerta sobre a dureza do coração humano e a tendência de se agarrar ao que se conhece, mesmo que isso seja prejudicial. A persistência de Faraó é um exemplo gritante de como a arrogância pode cegar uma pessoa. Ao longo de sua história, ele testemunhou milagres, pragas devastadoras e até mesmo a demonstração clara do poder de Deus. Mas em vez de se submeter, ele se torna cada vez mais obstinado. Isso me faz refletir sobre a nossa própria vida. Quantas vezes nos encontramos em situações semelhantes, onde insistimos em seguir nosso próprio caminho, ignorando os sinais que nos são dados? É fácil criticar Faraó, mas será que não fazemos o mesmo em nossas vidas? Além disso, a recusa de Faraó em liberar os israelitas vai além de uma simples questão de poder. É uma questão de identidade. Ele se vê como o governante supremo do Egito, e a ideia de ceder a Moisés e ao Deus de Israel é uma ameaça à sua própria autoridade. Essa luta pelo controle é algo que muitos de nós enfrentamos diariamente. Às vezes nos apegamos tanto ao nosso status ou à nossa posição que nos tornamos incapazes de ver o que realmente importa. Faraó, em sua insistência, acaba se tornando a própria definição de alguém que se perde em sua própria arrogância. E claro, essa obstinação não fica sem consequências. O que Faraó não percebe é que, ao desafiar o plano de Deus, ele está cavando sua própria sepultura. Cada praga que vem como resultado de sua recusa em ceder não é apenas um castigo, é uma advertência. É como se Deus estivesse tentando quebrar a barreira de dureza ao seu redor, mas Faraó continua a se fechar. Isso me leva a pensar sobre a importância de estarmos abertos à mudança e prontos para ouvir as lições que a vida nos oferece. Por fim, a história de Faraó é uma advertência para todos nós. Ela nos ensina que a resistência muitas vezes leva a consequências severas. Quando nos negamos a ouvir, a aprender e a nos submeter a algo maior, podemos acabar perdendo não apenas oportunidades, mas também tudo aquilo que consideramos valioso. A persistência de Faraó não é apenas um elemento da narrativa de Êxodo, é um lembrete de que a dureza de coração pode nos custar muito mais do que imaginamos. As consequências da resistência. Quando olhamos para a história de Faraó e sua contínua resistência, é impossível não pensar nas consequências que surgem dessa obstinação. Cada recusa em ceder, cada decisão de endurecer o coração, traz consigo um peso que mais cedo ou mais tarde precisará ser carregado. A resistência de Faraó não é apenas um ato de desobediência, é uma escolha que impacta não apenas a sua vida, mas a de todo o seu povo. Isso me faz refletir sobre o que acontece quando decidimos ignorar as lições que a vida nos apresenta. As pragas que atingem o Egito são um reflexo direto da desobediência de Faraó. Em vez de reconhecer a mão de Deus em tudo aquilo, ele escolhe se fechar. É como se ele estivesse em um barco furado, tentando desesperadamente manter a água fora, sem perceber que a solução é simples: aceitar a ajuda que lhe é oferecida. Essa teimosia leva a um ciclo vicioso de dor e sofrimento, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. A pergunta que fica é: por que continuamos a repetir os mesmos erros? É interessante notar que em muitas situações da vida, a resistência pode surgir de um lugar de medo. Faraó, ao se recusar a liberar os israelitas, está, de certa forma, expressando seu medo de perder o controle. Ele teme que a liberdade do povo hebreu signifique a perda de sua própria autoridade. Essa dinâmica de poder é complexa e muitas vezes nos leva a decisões que resultam em consequências que poderiam ter sido evitadas. Quando nos apegamos ao que conhecemos, mesmo que isso seja prejudicial, acabamos criando barreiras que nos afastam do que poderia ser uma nova oportunidade. Além disso, a resistência de Faraó também revela um aspecto muito humano: a dificuldade de se render. Todos nós temos nossas próprias batalhas internas, momentos em que nos sentimos desafiados a abrir mão do que consideramos seguro e confortável. A história de Faraó serve como um espelho para nossas próprias lutas. Muitas vezes nos encontramos em situações onde a rendição poderia nos levar a um lugar de cura e restauração, mas, em vez disso, escolhemos nos agarrar ao que é familiar, mesmo que isso nos cause dor. E assim, ao final desse ciclo de resistência, Faraó se vê em uma posição em que o inevitável se torna realidade. As consequências de suas ações não podem ser desfeitas, e a dor que ele infligiu a si mesmo e ao seu povo se transforma em uma lição amarga. Essa reflexão sobre a resistência e suas consequências é um convite a todos nós para que, em nossas vidas, possamos ser mais abertos à mudança e mais dispostos a ouvir o que Deus ou a vida nos diz.
Afinal, a resistência pode ser uma escolha, mas a entrega pode ser a chave para a verdadeira liberdade. O desafio ao plano de Deus. Quando olho para a narrativa de Faraó em Êxodo, sou constantemente lembrado do desafio que ele representa ao plano de Deus. Sua insistência em não liberar os israelitas não é apenas uma questão de desobediência, é um ato de desafio direto à vontade divina. É fascinante como a arrogância humana pode levar alguém a acreditar que pode, de alguma forma, conter o que está além de sua compreensão. Essa ideia de que o ser humano pode desafiar o plano de Deus é algo que, em última análise, nos traz a reflexão sobre nossa própria relação com o divino. Faraó se vê como um deus terreno, e sua tentativa de controlar a situação é um reflexo de sua visão distorcida de poder. Ele não considera que, ao se opor a Moisés e a Deus, está se colocando em um caminho que pode levar à sua própria destruição. Essa narrativa é um lembrete de que, muitas vezes, nossa visão limitada nos impede de ver a grandiosidade do que está em jogo. Quando tentamos controlar tudo ao nosso redor, podemos acabar nos perdendo no processo. O desafio de Faraó ao plano de Deus também nos leva a pensar sobre o que significa realmente se submeter a algo maior. A resistência que ele demonstra é um reflexo da dificuldade que muitos de nós enfrentamos ao lidar com a ideia de rendição. Em nossas vidas, frequentemente nos deparamos com situações que exigem que deixemos de lado nosso desejo de controle e confiemos em algo que não podemos ver. Essa entrega, que pode parecer assustadora, é muitas vezes o caminho para a verdadeira liberdade. Além disso, o que essa história nos ensina é que o plano de Deus não é algo que pode ser facilmente ignorado ou desafiado. Faraó pode ter acreditado que estava no controle, mas a realidade é que Deus estava orquestrando cada passo da história. Isso me faz refletir sobre como, muitas vezes, podemos nos sentir como Faraó em nossas próprias vidas, acreditando que temos o controle total sobre nossas circunstâncias. No entanto, a verdade é que, em última análise, somos parte de um plano muito maior. Assim, a história de Faraó serve como um alerta sobre as consequências de se opor ao que é divino. Ele nos mostra que, ao tentarmos desafiar o plano de Deus, podemos acabar nos colocando em uma posição de vulnerabilidade e dor. Em vez de resistir, a verdadeira sabedoria pode estar em aceitar o que está além de nossa compreensão e confiar que, mesmo nas dificuldades, há um propósito maior em ação. Essa entrega pode ser o primeiro passo para a verdadeira transformação em nossas vidas. O custo da arrogância. Ao refletir sobre a figura de Faraó e sua insistência em não liberar os israelitas, uma questão se destaca. Qual é o custo da arrogância? A história nos mostra que a arrogância pode levar a consequências devastadoras, não apenas para aqueles que a praticam agora. Chegamos ao final da nossa jornada por Êxodo 10, um capítulo repleto de lições e revelações. Cada versículo nos apresenta não apenas as profecias cumpridas, mas também a imensa graça de Deus que se manifesta em cada detalhe da história. Você já parou para pensar como essas passagens ainda ecoam em nossas vidas hoje? A forma como Deus se move, mesmo nas situações mais desafiadoras, é um testemunho poderoso de que Ele está sempre ao nosso lado. Neste capítulo, vemos as pragas como um chamado à reflexão, não apenas para o Egito, mas para nós também. Será que estamos atentos aos sinais que a vida nos apresenta? E a graça? Essa graça que nos alcança mesmo quando erramos. Assim como os israelitas, temos a oportunidade de nos voltarmos para o Senhor e experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Quais lições você vai levar para a sua vida? Como podemos aplicar essas verdades hoje? Vamos juntos buscar mais de Deus, mais da sua palavra. Você está pronto para esse desafio? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas reflexões e não esqueça de se inscrever para mais estudos inspiradores. A verdade e a vida nos aguardam.